Bom dia. Bem, continuando aí a análise psicológica do Detroit Becomes Human, né? Detroit tornando-se humano. Vou falar agora do Marcos, né? Nós vemos o início, o Android. Eu achei muito curioso, gente. Não sei se mais gente percebeu que ele ia parecer um Android único, né? O modelo dele não parece ter sido clonado, né? O Connor tem os dublês dele, né? Tem os clones dele. Todos os outros têm. A gente vê ao longo do jogo, né? Que existem outros robôs iguais, né, a eles. Só o Marcos, que eu não lembro de ter visto outro Marcos em alguma outra cena, né? É como se ele fosse um androide único mesmo, muito peculiar, né? E a história dele começa ele cuidando de um idoso, tá, como cuidador, e ele acaba, você vê claramente que ele demonstra um carinho muito grande por esse idoso, como se fosse um filho, tá? A relação dele com o Cal é muito fraternal, né? E o Cal, ele verbaliza. O Cal, aquele idoso, né? Eu vejo ele como um grande psicólogo do jogo, tá? Um grande filósofo. E fica bem claro isso. O apartamento dele tem muitos livros. Ele é um cara muito culto. É admirador das obras plásticas, artes plásticas, né? E geralmente pessoas assim, filósofas, que curtem Platão, né? Quando você, ao longo do jogo, você explora a sala de estar do Cal, você encontra livros de grandes pensadores, né? Obras de arte que levam sempre a uma reflexão, que falam sobre o ser humano, que demonstrem a perturbação da condição humana de existir, essa crise da humanidade, né? Todo o apartamento, a casa do Cal, ela é colorida, ela é extremamente criativa, o que leva a crer que o dono daquela residência é uma pessoa criativa, uma pessoa altruísta e que pensa, que é reflexiva. Pelos livros que a gente vê pela sala de estar, né? Ele valoriza a música, a gente vê um piano, ou seja, tudo relacionado às artes cênicas, né? Ou seja, nada muito lógico, né? Seria mais a área de humanas do que a área de exatas, né? O Cal, ele é um cara, uma personagem que mostra claramente que ele é muito mais guiado pela parte humana, né, das áreas humanas do que da parte das áreas exatas, tá? E realmente o que ele fala ao longo do jogo são muitas reflexões interessantes. Um dia eu espero ser igual a ele, né? Poder fazer comentários que acrescentem a vida, né, a existência. O jogo, com certeza, depois que eu joguei esse jogo, eu fiquei com muitas questões, né, a serem trabalhadas na minha cabeça. É um jogo que estimula muito esse senso crítico, é um jogo de extrema qualidade, de muita riqueza psicológica. E o Cal, ele passa essa informação, ele passa muito conhecimento, né? Ele pega os pontos do jogo primordiais. Eu achei super supremo quando ele fala assim: você ou aceita o mundo como está e se adapta a ele, né? Ou você luta para mudá-lo. E se pensar bem, é verdade, né? Ou a gente se acomoda, fica como está, né? Se muda, ou você luta para conquistar o seu espaço, né? Eu achei muito interessante isso que ele fala. Eu acho que foi uma das coisas mais relevantes que eu achei que o Cal fala. Para mim, pelo menos, na minha vivência, né, na minha história de vida. E o Marcos, ele é um androide extremamente crítico, eu acho. Como eu falei no áudio anterior, do Hank e do Connor, vou repetir aqui, para não necessariamente você precisa escutar o outro para entender esse, então eu vou repetir. Os androides, eles vêm da fábrica muito crus, né? Muito só com o sistema original,
e com a formatação original no jogo, né? E aí, conforme eles vão interagindo com esses seres humanos, eles se tornam mais críticos, eles se tornam mais pensadores, mais reflexivos, eles vão aprendendo com seus donos. E o Marcos, ele tem a sorte do dono dele ser esse idoso, porque é um idoso extremamente inteligente, sábio, né? Ele ajuda o Marcos a refletir, ele estimula o Marcos a usar da pintura, porque a pintura, gente, eu até comentei no último áudio, por que a gente, quando se torna adulto, a gente para de pintar, a gente para de escrever, a gente para de pensar, a gente para de, sabe, de arriscar, fazer uma caminhada, acampar, se entregar um pouco a algo que é imprevisível. Quando você pinta um quadro, você não tem uma ideia, né, ou um objeto a seguir, você seguia pela sua criatividade, né? E o Cal, justamente, ele estimula o tempo todo no Marcos isso, a criatividade, o senso crítico, né? É refletir, pensar, né? E ele sempre traz um conhecimento. Cada atitude, cada momento que o Marcos tem com ele, ele passa muito conhecimento. E isso se verifica que o Marcos, ele se torna um androide extremamente inteligente, extremamente crítico, que faz com que ele se destaque diante dos outros, porque os outros não tiveram essa fonte de conhecimento, né? Então ele se torna, ele pega, como ele fala numa parte do jogo, o Cal fala, eu sei que uma parte de mim ficou em você. Ou seja, o Marcos, ele meio que assume esse papel do Cal, de passar conhecimento, de transmitir o senso crítico, de transformar aquilo, né, que está ao redor para um mundo melhor, para um mundo mais apropriado para a raça dele, né? Então, a amizade dos dois, do ponto de vista psicológico, é muito interessante, porque justamente revigora essa imagem de pai e filho, né? Eu acho que fica bem claro isso. Do Marcos ter essa postura de filho com o Cal, tal que quando o Marcos bate sem querer lá no filho do cara, sei lá, pelo menos a opção que eu botei, né? Ele batendo naquele garoto, ele fica desesperado. E ele fala, Cal, eu não consigo viver sem você. Você é como, né? Você é importante para mim. É como um filho que tem que abandonar forçadamente a casa dos pais e ainda não está preparado para isso, né? Então ele se vê jogado na rua sem um pai, sem uma família. E o Cal, ele não tem saúde para isso, né? Ele não tem força física. Então ele meio que não tem como, né? O Marcos, ele passa a ser procurado pela polícia e o Cal não tem condições de tirar isso, né? Enfim, então assim, eu vejo a relação desses dois muito fraternal, tá? Eu acho que fica bem claro. E a maior prova disso é que depois o Marcos, ele se envolve com uma ginoide, a Norte, né? E fica bem claro que ele tem interesse por ginoides, né? Ou seja, ele ponto de vista, se formos associar a um ser humano, ele é heterossexual. Ele se atraiu, né? Ele sentiu a necessidade de criar um vínculo com uma ginoide, né? Então, acho que fica bem claro que o Marcos, ele é heterossexual, se formos compará-lo a um ser humano, né? Como eu falei, conforme eles vão convivendo com os humanos, eles vão, inclusive os divergentes, eles vão desenvolvendo uma empatia própria, um raciocínio próprio, né? E acabam se tornando praticamente humanos. Por isso que o jogo fala, né? Se tornando humano, tá? Então é isso. Eu acho que o Marcos, ele, do ponto de vista psicológico, ele é heterossexual, né? E uma pessoa totalmente, ele se torna, né, como uma pessoa totalmente insatisfeita com o mundo que ele vive, né? Então ele se vê aí numa situação que, para ter o que ele quer, ele tem que lutar, ele tem que batalhar, né? Porque é um mundo, como eu falei, uma crise existencial. Se o próprio ser humano, no jogo, entre eles, né, já se agridem, como foi o caso do Hank, que eu falei, ele é um policial, ninguém
pareceu observar que ele estava tendo uma crise séria de depressão, né? Misturando isso com o alcoolismo, que é extremamente perigoso. Ou seja, o ser humano com outro ser humano no jogo, ele já tem uma relação muito deteriorada. Então imagina o ser humano com o Android, né? Então o Marcos, ele vê aí diante do mundo aí, né, totalmente diante de um mundo totalmente contra os androides, né? Totalmente resistente a isso. Porque alegam que eles roubavam os empregos das pessoas, enfim, aquela briga de espaços. Então ele se vê diante de um povo que está sendo muito maltratado e diante, ao mesmo tempo, de uma sociedade que quer destruí-lo, né? Então aí ele entra aí como um filósofo, um pensador que vai decidir aí o futuro, né? O que vai ou não. E como eu disse, uma curiosidade do jogo é que ele não tem clone. É como se ele fosse único mesmo, né? Eu não lembro ter visto nenhum clone do Marcos ao longo do jogo, né? É muito curioso. A Kara a gente encontra. O clone dela, a garotinha, todos eles, menos o Marcos. É muito curioso isso, né? É um detalhe do jogo que eu observei. Então tá, gente. Então, eu acredito que o dele foi mais fácil de mencionar, né? Porque é bem fácil perceber que realmente ele tem uma relação fraternal com o Cal, e o Cal seria essa fonte de instrução, de conhecimento que o Marcos utiliza ao longo de todo o jogo. Ele é um androide mais esperto, ele é um androide mais reflexivo, né? E ele carrega, como o Cal falou, a essência da crença do Cal, né? Ele carrega essa crença de que o mundo é algo além do que as pessoas costumam considerar. E isso é muito interessante, né? Enfim, se você gostou do áudio, eu espero que comente, né? E eu agradeço muito aí por você ter ouvido o meu canal, tá? Muito obrigada e um bom dia aí.